Eu começo o Cidade Alerta de hoje, atenção. Indo direto para a cidade da polícia no Geisel, uma confusão grande por lá. O João tá me chamando urgente e me promete que vai explicar tudo, nos mínimos detalhes, o que é que tá acontecendo. Confusão do tamanho de bem grande, João. Não, não é o João. Oxe, eu chamei o João. Não, ela arrumou confusão com o João e ficou no lugar de João. Bem-vinda de volta! Eu tava desconfiando, porque confusão grande tem que ser com a Lamara, né? E aí, confuseira, arrumasse muita confusão nas suas férias? Surpresa, Fábio! João nada. Você falou aí confusão das grandes, então tinha que ser eu, né? Ouvi dizer que tava tudo muito calmo por aqui, mas a confuseira tá de volta. Voltei com tudo. Tava morrendo de saudade de você, viu, Fabinho? Com todo respeito aí, a sua digníssima, maravilhosa esposa. Tava com saudade do Cidade Alerta, de todos os telespectadores. Mas vamos que vamos, viu? O Thiago, agora vamos dar uma folga pro João Thiago, né? E a Lamara voltou. Mas voltando o foco aqui do Cidade Alerta, foi uma confusão, um moído grande, Fábio. Eu já volto de férias, já trazendo moído. Como é que pode, né? Mas olha só, Fábio, para não perder o foco, como eu falei, né, aqui do Cidade Alerta, a gente inicia o jornal de hoje com um homicídio que aconteceu em plena luz do dia, né? Afinal, a gente tem trazido isso muito aqui no nosso programa, não só à noite, mas execuções, homicídios têm acontecido aí a qualquer momento, qualquer hora do dia, Fábio. E hoje foi no início da tarde, ali em Santa Rita, no bairro Alto das Populares, na rua conhecida como Rua da Antena. E olha só, a vítima, identificada aí por Luiz Carlos Batista, de 40 anos, ele inclusive é irmão do vereador Léo Madeira, lá do município Cruz do Espírito Santo, e é um muito conhecido, né? Um vereador muito conhecido. Inclusive, no ano passado, ele foi preso aí por porte ilegal de arma e também estava em um carro no momento da abordagem policial, em um carro com chassi adulterado com restrição de roubo. E a primeira coisa, né, que a imprensa perguntou é se esse homicídio teria alguma relação com o irmão, mas o delegado Tiago Cavalcante descartou essa possibilidade. A Polícia Civil, inclusive, adiantou aí um possível crime, né, passional, mas não pode falar muita coisa ainda porque estão em investigação. A investigação iniciou, está em andamento. A gente procurou lá também circuito de imagens de segurança, mas não conseguimos, não tinha ali aonde aconteceu exatamente o crime, né? Mas olha só como foi a dinâmica, Fábio. Essa rotina do Luiz Carlos já era de costume, né? Ele saía do trabalho e ia para casa do pai. A residência lá onde ele foi morto na frente é onde mora o pai, na Rua da Antena, ali em Santa Rita. E ao chegar, ele foi abordado por esse cidadão que estava numa moto. O Luiz Carlos também tinha acabado de estacionar a moto. A gente tem imagens aí do local, imagens também das marcas de sangue, que ele correu aí um pouco, né, menos de 50 metros e já caiu ao solo próximo a um poste onde tem mais marcas de sangue e também da camisa, da farda da empresa onde o Luiz Carlos trabalhava. E foi apenas um tiro, viu, Fábio? Um tiro fatal na região das costas que tirou aí a vida desse trabalhador. A gente perguntou também ao delegado se ele tinha passagem pela polícia. Não tem passagem pela polícia, não tem antecedentes criminais, não tem envolvimento também com a organização criminosa, mas, né, tem essa possibilidade aí de, como eu falei, de um crime passional, e a polícia com certeza está em investigação e falou que logo em breve esse caso já vai ter um desfecho, já vai ter uma resposta e vão chegar até esse autor, né, colher todas as informações possíveis, elementos que vão ajudar aí a chegar até esse criminoso. Mas vamos ouvir nesse primeiro momento o delegado Tiago Cavalcante, que traz mais detalhes desse caso. A vítima, ela teria vindo até a casa aqui do seu pai, teria estacionado a sua motocicleta, quando foi surpreendida por um outro indivíduo, também embarcado em uma motocicleta,
que contra a vítima efetuou apenas um disparo de arma de fogo, que atingiu as costas e transfixou o tórax. Segundo as informações dos familiares, a vítima ela não tinha passagem pela polícia e qualquer envolvimento com a criminalidade. Então, a motivação e a autoria desse crime será investigada com a equipe de segmento. Conforme as informações que recebemos preliminares aqui no local, a vítima ela já tem o costume, o hábito de vir até esse local, que é a residência do seu pai, estacionar o veículo onde ele estacionou aqui em frente ao imóvel e aguardar a sua esposa sair do trabalho. Ela trabalha numa empresa também próxima aqui ao local. Então, já era rotina da vítima fazer esse trajeto e aguardar a sua companheira nesse local. Então, possivelmente, o autor ele teria essas informações sobre a rotina da vítima, né? Segundo a perícia, ele teria sido alvejado apenas por um disparo de calibre 380, teria sido alvejado aqui no início e teria corrido, onde teria caído ao solo mais à frente, ali na esquina. O pai chegou a ver tudo? Não, o pai não chegou a ver, o pai chegou após o cometimento do fato e teria visto já o seu filho já em óbito no local. Ele também Ele, segundo o pai, estava fora de casa. Ele trabalhava aqui em Santa Rita. A vítima trabalhava em uma fábrica localizada aqui na cidade de Santa Rita. Lamentável, né, Fábio? A gente estava lá no local no momento em que a perícia nem tinha chegado, ainda na verdade a gente acompanhou tudo mesmo, inclusive a chegada da esposa muito abalada, sendo carregada ali por 2 pessoas, passou mal. E a gente teve informações também que no momento em que o Luiz Carlos foi morto, o pai também não estava em casa, né? Então ele estava entrando na casa e aí quando ele foi alvejado, quando o pai retornou para a residência, foi quando ele já viu o filho morto, os vizinhos tudo falando o que tinha acontecido e o pai realmente ficou muito abalado, ninguém da família quis falar com a imprensa, só falou mesmo com a polícia. A gente respeita esse momento, né, de muita dor, uma perda, na verdade, aí, né, de familiares, amigos deste homem que, como bem o delegado falou, não tem nenhum envolvimento, não tinha nenhum envolvimento, não tinha passagens e era um cara trabalhador, estava na sua rotina de toda vez sair do trabalho, ir para a casa do pai, aguardar a esposa também sair do emprego dela e os dois depois irem para sua residência, né? Porque ele não morava em Santa Rita, ele trabalhava apenas lá. Agora a gente segue aguardando pelas investigações da Polícia Civil. Volto com você, Fábio. Tá, ô Alamara, detalhes do caso. A primeira informação é que pode ser, a primeira apuração, um crime passional. Crime passional é um crime... Por que passional? Passional vem de passione, de paixão, né? Um crime ligado aos sentimentos, a amores, a emoções amorosas. E o detalhe é, esse homem era casado. Porque ele estaria justamente esperando a esposa naquele local. Esse é o detalhe. A esposa desesperada neste momento porque perde o marido. Mas eu fico me perguntando aqui, Alamara, não sei se você tem essa resposta, acredito que não, a polícia ainda vai trabalhar para tentar responder esses questionamentos. Ora, se ele era casado e tem uma linha de investigação que era um crime passional, possivelmente, eu não posso aqui afirmar, mas possivelmente a gente pode estar diante de uma situação que ele teria um relacionamento extraconjugal. Estaria se relacionando com uma outra pessoa. Porque se ele era casado, a não ser que tenha sido alguém que no passado tenha tido um relacionamento com a esposa atual dele e tenha se vingado com ciúmes, mas me parece que não é isso. Imagino que possa ser esse detalhe, ele tenha tido um relacionamento extraconjugal com alguém e aí esta pessoa que executou este rapaz com apenas um tiro, possivelmente ou a pessoa traída ou alguém
encomendado para se fazer esse crime. Porque, veja, ele tinha um local que costumava ir, de fácil abordagem e identificação. Certamente o atirador fez os passos, marcou o dia, marcou a hora e quando teve oportunidade, com apenas um disparo, tirou a vida do cidadão. Vamos esperar para ver o curso da investigação. Certamente a polícia vai chegar à identificação. Não está difícil identificar o executor. Alamara, obrigado pelas informações e mais uma vez, bem-vinda de volta. Eu tenho certeza que a partir de agora, nesta quarta-feira, o nível de confusão, de moído nesse programa vai aumentar de maneira considerável. Eu já sei, Alamara Barros, que você foi a São Paulo. Gotino me ligou quando você saiu de lá e disse assim: meu irmão, você vai pro céu, porque aquela Alamara chegou aqui na Record. Quando ela botou o pé, foi confusão por todo canto. Leve embora pra Paraíba. Eu disse, pode mandar que eu quero ela de volta, viu? Um abraço pra você, Lamara. Daqui a pouco ela volta. Olha que eu vou perguntar pro Gotino, viu? Ele me ligou. Ele disse exatamente isso. Aquela mulher é boca de confusão, é confuseira, rapaz. A mulher eu nunca vi. Tem uma coisa, o Gotino tem um filho, quando bateu o olho sabia que era confusão, mandou de volta pra cá. Daqui a pouco eu volto com você, Lamara.